Eu falei aqui nas últimas semanas que eu estava pensando em fazer um curso para ensinar em redes sociais para as pessoas de esquerda. E eu decidi que eu vou fazer um curso sim, começando pelo YouTube. Eu tô vendo que a extrema-direita tá batendo na gente com vara nas redes sociais e a esquerda não sabe usar as redes sociais. Então, para quem for de esquerda e quiser aprender a usar o YouTube, eu vou começar pelo YouTube porque é a rede social que monetiza. Em qualquer área, viu? Não só quem quer falar de política, não, você quer falar de esporte, de espiritualidade, de qualquer coisa, de moda, de qualquer coisa que você queira falar, o curso vai servir. Por quê? Porque eu quero que as pessoas de esquerda tenham sucesso, comecem aí a prosperar cada vez mais, porque é importante que as pessoas que sejam referências nas suas áreas sejam pessoas de esquerda e não pessoas de extrema-direita, como a gente vê aí ultimamente. E aí, por mais que, olha, alguém de extrema-direita pode comprar o curso e pode acabar aí utilizando isso tudo, mas olha, se eu tava falando com a minha esposa sobre isso, que era o meu medo, e ela disse, mas Thiago, se 50 pessoas comprarem o curso e 48 forem de esquerda e 2 forem bolsominions, você tá ajudando 48 pessoas de esquerda e quando você semeia aí, você joga a semente para todo lado, pode ser que caia a semente do outro lado, mas são poucas. Então, na proporção, vale a pena. Aí me convenceu, eu falei, realmente. Então aí nas próximas semanas ou próximos meses, vamos lançar um curso para ajudar em qualquer área que você queira, para ajudar aí no YouTube. Não desligue o vídeo. Essa notícia não é repetida. Não é a mesma notícia que você ouviu alguns meses atrás. Essa notícia é de hoje, 6 de maio. Aconteceu novamente. A polícia apreende 47 quilos de drogas na empresa de Jorge Safe, chefe de Renan Bolsonaro. Isso mesmo. Pela segunda vez, em pouco espaço de tempo. Na manhã de hoje, Anderson Henrique da Cunha foi detido em Itajaí pela Polícia Militar do 12º Batalhão. A prisão ocorreu após um monitoramento intensivo pelo setor de inteligência da PM, que suspeitava de Cunha estar envolvido na distribuição de drogas. O foco das investigações era uma possível entrega que ele realizaria. Cunha foi interceptado pelos policiais logo após sair da empresa JS Pescados, que tem conexões passadas com o senador Jorge Safe Jr., do PL, ex-sócio da empresa e amigo de Bolsonaro. No momento da abordagem, Cunha carregava uma sacola de papel contendo 2 embalagens plásticas com um total de 10 porções de haxixe, pesando aproximadamente 2 quilos. Questionado sobre a existência de mais drogas no local, Cunha indicou que sim, mas não conseguiu especificar a quantidade. Ele mencionou que a sua tarefa era apenas coletar a droga e entregá-la a um motoboy na promenade da Barra do Rio. Durante a operação, a polícia encontrou no galpão da empresa mais 2 caixas de isopor que juntas continham 47 quilos, quase 48 quilos de haxixe. Até o momento da redação desse artigo, tentativas de contato com a empresa JS Pescados não obtiveram respostas, mas os esforços para obter um posicionamento continuam. Mas já sabemos a novela, ele dirá que novamente que não é dele, assim como o caminhão não era dele, assim como outros tantos bolsonaristas envolvidos em escândalos, como o tio da Damares, com o helicóptero cheio de drogas e mais tantos outros de que ficamos sabendo, inclusive no avião presidencial com Jair Bolsonaro. 100 gramas são suficientes para fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados? Fui surpreendido com diversas matérias na imprensa catarinense de repercussão nacional de que um veículo de minha propriedade foi pego transportando drogas. Tenho a esclarecer a cada um de vocês que esse veículo de fato foi de propriedade da minha família, mas no ano passado foi vendido, exatamente na data de 9/9/2022, com devido registro cartorário na cidade de Itajaí, Santa Catarina, para um terceiro. O veículo foi vendido de forma parcelada, então só transferiríamos esse bem para esse terceiro que nos comprou mediante a quitação que até o momento não ocorreu. Quero agradecer as centenas de mensagens de solidariedade das pessoas que nos conhecem nosso caráter e sabem as bandeiras que nós carregamos e que defendemos. Jamais estaríamos envolvidos em qualquer tipo de ilícito, especialmente no que tange a transporte ou tráfico de drogas. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pelas mensagens. Seguimos juntos e a polícia esclarecerá todos os fatos. Um forte abraço. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, aquela casa, os seus membros não receberam nenhum voto da população. Então nós discutimos aqui, inclusive na minha fala, diversos países que liberaram ou descriminalizaram drogas e que experimentaram aumento de consumo, aumento de ilegalidade, de tráfico ilegal, aumento de violência. As pessoas começam com uma droga, evoluem para outras, efeitos colaterais como atropelamentos, morte, violência doméstica. Então, uma série de questões que destroem a família
família. E quando uma pessoa na casa, na sua família, tem problema com drogas, ele não destrói apenas a sua vida, ele destrói a vida de toda a sua família, vira um problema social. Então nós não podemos de forma nenhuma, especialmente que nós já temos perdido a luta contra as drogas. Veja, a Cracolândia, São Paulo, o estado mais rico da federação, não consegue resolver a questão da Cracolândia, a questão da violência, a questão da miséria dessas pessoas. Dia de respeito à Constituição, dia de respeito à separação dos poderes e dia maravilhoso para a sociedade brasileira, porque pela quinta vez, senador Marcelo Castro, o parlamento dirá não, consoante a sociedade brasileira, no que tange a descriminalização, flexibilização, facilitação, ou o raio que o parta que quer usar o nome bonito para dar acesso e fortalecer o que já é hoje o Estado paralelo, que se chama crime organizado. Nós já temos problemas demais. Nós estamos fazendo o seguinte, injeção de grana, de fortalecimento na veia do crime organizado, que já é um grande problema no nosso país. Nós não podemos aceitar em consonância com o Brasil. E como é que nós vamos fazer isso? Liberar a droga, quem vai vender? Traficante. Como é que ele faz isso? Matando gente, traficando, evadindo divisa, usando menores para fazê-lo. Então é inaceitável. E por último, eu quero dizer aqui um caso do Oregon, estado americano, um caso recente, senador Cadiru. O Oregon, em 2020, meteu a loucura. Tudo isso que eu li aqui, essas mazelas que a liberação, a flexibilização ocasiona, eles estão experimentando. A população está mais pobre, mais endividada, ou seja, caos social. Eu peço aos colegas senadores que, tanto aqui quanto dentro do plenário, nos ajudem a aprovar o brilhante relatório do senador Efraim Filho, subscrito pelo presidente Rodrigo Pacheco, e muito obrigado pela paciência. Ao fim e ao cabo, vamos fazer aqui uma questão, porque tem a conversinha fiada, o pessoal vem aqui, dá piti, dá chilique, gritaria, mas é o seguinte, conversinha de racismo, ai, o preto pobre, o pobrezinho. Presidente, não tem ninguém preso por consumir droga no país, isso já foi definido lá atrás. E eu duvido que o senhor Eduardo Bolsonaro vai se levantar contra esse escândalo que envolve completamente a família dele e o ex-governo do seu pai. Ontem nós tivemos a notícia de que um caminhão pertencente à família do senador e ex-ministro de Jair Bolsonaro, senhor Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, foi encontrado o quê? Toneladas de maconha no caminhão dele. E aí ele alegou, não, mas não é mais da minha família, está em processo de venda. Acontece que tinham caixas de peixe vazia com as iniciais da empresa da família dele. Ele tem o direito de se defender. Mas ficou feio para o senador. Ele não é só ex-ministro do ex-presidente da República, não. Sabe quem ele tem empregado no seu gabinete, aqui do lado no Senado Federal? O irmão do Eduardo Bolsonaro, o Renan, também estão loteados lá. Agora, contra esses, não tem braveza. Não vejo o deputado Eduardo Bolsonaro vindo aqui no microfone denunciar um sujeito que foi ministro, que é senador e que tinha toneladas de maconha no caminhão da sua família. É muita hipocrisia. É por isso que essa lógica da criminalização da maconha no Brasil só serve para hiperencarcerar jovens, negros, sobretudo moradores das periferias, porque é só lá que acabam sendo alvo dessas operações irracionais, policiais. Isso só serve para alimentar a hipocrisia e o lucro desses, aí sim, grandíssimos traficantes. Nós estamos aqui definindo quem vai ser considerado portando substância entorpecente para uso próprio ou traficante? Não. Nós estamos aqui preocupados efetivamente com a saúde pública? Não. Nós estamos aqui preocupados com redução da criminalidade? Também não. Nós temos que entender que no Brasil nós temos 3 formas no processo legislativo. Primeiro é chamado despenalização. O que é isso? Quando nós, legisladores, resolvemos que um tipo penal não seja aplicado ali como um preceito secundário, uma pena. Nós temos um segundo instituto chamado legalização. Quando nós, por lei, determinamos que o determinado ato é lícito. E nós temos uma terceira hipótese, que é descriminalização, quando a gente entende tornar um fato
que hoje é criminoso deixa de ser criminoso. Ora, essa casa aqui, em 2006, com a Lei 11.343, no artigo 28, que é quando configura o tipo penal de porte de substância entorpecente para uso próprio, já aderiu ao Instituto da Despenalização. Hoje, no artigo 28, nós temos como medidas a advertência sobre o efeito dessa substância, prestação de serviço à comunidade, medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo. Eu me preocupo porque, se nós estivéssemos efetivamente preocupados de diferenciar o que é traficante, que eu repudio e que tem que ser penalizado e que tem que ser condenado, para aquela pessoa que está fazendo uso de substância entorpecente, aí tudo bem. Mas é preciso que a população brasileira entenda que o que nós estamos fazendo é pela... Veja, a nossa Constituição já foi emendada 132 vezes. É emendar mais uma vez, colocando na Constituição que porte de substância entorpecente para uso próprio é crime. Nós não estamos inovando. Nós não estamos enfrentando o problema de que efetivamente qual é o comportamento que vai ter a adequação típica que para o usuário ou traficante. E quando eu vejo os colegas falando que o Supremo está invadindo uma determinação que é nossa, eu repudio essa fala e repudio com base no artigo 5º, item 35, que é o princípio da inafastabilidade jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Se nós nos acovardamos, se nós nos intimidamos, se nós não enfrentamos o tema para definir quem é traficante e usuário, o Supremo Tribunal Federal é instado a dizê-lo. Aconteceu isso com casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Acontece isso com inúmeros temas que, para nós, representando o poder majoritário, preferimos ficar deitados eternamente em berço esplêndido. Então não me venha falar que o Supremo está legislando. Ele está cumprindo o artigo 5º e 35. Volto a repetir. Platão falava que a sabedoria está na repetição. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui eu também tenho que fazer um recorte sociológico, porque eu fui delegado de polícia por 27 anos e essa PEC não inova em absolutamente nada. Sabe por quê? Nós temos uma população carcerária no Brasil, dados, ela saltou de 58,4% para 68,2% de pessoas pretas, de pessoas pardas. Nós temos aqui fontes que um branco no Brasil, para ser definido como traficante, ele tem que ter 80% de substância a mais do que um negro. É o Estado criminalizando a pobreza. É o Estado criminalizando a cor da pele. Com colegas que eu admiro e respeito. Eu queria que essa casa se debruçasse, mas se debruçasse com serenidade, com equilíbrio, com altivez, debatendo efetivamente quem vai fazer uso de substância entorpecente para uso próprio. Porque eu vou falar como experiência de delegado que fui, que muito orgulho. Sabe o que é que vai definir com essa emenda que foi apresentada pelas circunstâncias fáticas? Que um pobre preto, num local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com um cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime, e que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente. Agora, nos bairros nobres, pelos rincões do Brasil, aqui no plano piloto em Brasília, aquele mesmo jovem, com a mesma quantidade, pelas circunstâncias fáticas, vai ser tratado como usuário de substância entorpecente. Todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação. Mas nós, parlamentares, temos que usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. Passou da hora de nós, parlamentares, derrubarmos os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário, que é a população brasileira. Mas eu não poderia me furtar em dizer que essa PEC, nossa Carta Constitucional, a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito,
que já foi emendada 132 vezes, colocar na Constituição Federal que porte de substância entorpecente para uso próprio é crime, nós não estamos inovando em absolutamente nada. Nós estamos passando para a população uma falsa percepção de que o problema da segurança pública vai ser resolvido. O que nós tínhamos que estar fazendo é cobrar de todos os poderes a efetividade do artigo 144 da Constituição, segurança pública, direito de todos, dever do Estado. A população quer segurança pública. Todos nós temos parentes que teve problema com dependência química. A pergunta que eu faço é, você quer que essa pessoa que tem problema com dependência química seja tratada como criminoso? Você quer efetivamente isso? O nosso querido Marcelo Castro sabe disso, nosso senador Humberto sabe, os médicos sabem disso. O problema muito maior no Brasil está com álcool. O problema muito maior são outras substâncias. Agora, se nós estivéssemos aqui tendo um comportamento de legislar, mas com transparência, me faz lembrar aqui hoje, vocês me perdoem, meu líder Jacques, porque para mim é muito difícil estar numa casa em que vende para a população que esse problema vai estar resolvido e que se atribui ao Supremo Tribunal Federal, ante a nossa omissão de definir o que é traficante, o que é usuário, a falar que ele está legislando. O que o Supremo está fazendo é falando, olha, eu quero aqui recordar qual é a função do Supremo Tribunal Federal. Ele tem 3 funções. A primeira delas é contra-majoritário, é ter o poder de invalidar qualquer lei que foi eivada pelo vício da inconstitucionalidade. A segunda função do Supremo Tribunal Federal é ser representativo. Ele tem que dizer o direito quando nós nos acovardamos, porque esses direitos já estão na nossa Constituição Federal. E o terceiro papel é iluminista, de empurrar a história para o rumo certo. Isso aconteceu com casamento de pessoas do mesmo sexo, volto a falar. Isso aconteceu nos Estados Unidos, quando se impediu a segregação, aboliu a segregação de crianças negras nas escolas públicas. Naquele momento, a Suprema Corte dos Estados Unidos empurrou a história para o rumo certo. Isso aconteceu em Israel, quando se aboliu a tortura em qualquer hipótese, inclusive os condenados por terrorismo, empurrou-se a história para o rumo certo. E aconteceu na África do Sul, quando se aboliu a pena de morte, contrariando decisões do poder majoritário. Agora, eu só faço esse apelo, que nós tenhamos a serenidade de que a nossa função é legislar. Mas vamos legislar atendendo um dos princípios que rege a administração pública, porque está lá no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa alteração não inova, não define, não vai modificar, não vai definir e que, infelizmente, no Brasil vai ser definido quem vai ser usuário e traficante pela cor da pele, pelo local e pelos bolsões de pobrezas que, infelizmente, numa sociedade que luta e clama por um Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Obrigado, senhor presidente. Quem fuma 200 baseados